Olá, meu amigo, minha amiga, que Deus possa os abençoar e trazer-lhes momentos preciosos, momentos favoráveis, momentos aonde o Senhor Deus possa encontrar liberdade em suas vidas para falar ao teu coração. Nós estamos com o projeto Crescimento Espiritual, a volta à palavra, de uma forma simples e objetiva, com um único propósito: propagar o amor, a bondade e a graça de Deus a todos os lugares longínquos, seja onde for, aqui no Brasil, nas capitais, nos estados, em todos os lugares, ou seja, em vários países. Meu amigo, nós estamos na lição de número 14 e daremos como tema como mudar a natureza. Aí te traz um despertamento, um desejo de ouvir, assistir mais, porque Deus quer falar ao teu coração com profundidade e de uma forma simples, com muita clareza, te revelar coisas que até então você não foi levado a pensar, em refletir e resgatar valores referente à sua vida, o seu cotidiano, para você entender o porquê do teu existir. Meu amigo, daremos como base o livro de Gênesis, capítulo 1, e os 2 versículos, 27 e o 28, onde ele diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. E ainda diz: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Eu ouvi um pregador dando muita ênfase, e todas as vezes que se ministram uma palavra e vem falar das grandezas de Deus, sempre voltamos ao começo, ao recomeço de tudo. E sempre rodeamos, permeamos a Bíblia em todos os lugares, mas voltamos de novo às raízes. No princípio criou Deus, no princípio era o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre os homens. E quando Deus fala, sede fecundo, reproduza, e também fala, que dominai a terra e dominai sobre os peixes do mar, ou seja, toda a criação ou toda o ser criado por Deus. E o pregador que dava ênfase, ele fala com muita clareza, com muita propriedade, ele fala, ou falava na sua ministração, ele dizia: o homem que deu o nome ao macaco até hoje é macaco. O homem que deu o nome ao elefante até hoje é o elefante. E por aí tudo se deu como Deus deu autoridade e poder ao homem chamado Adão. Vamos entender como mudar a natureza humana. Já imaginou como a maldade tem se multiplicado sobre a terra?
Você já pensou a respeito disso? Como tem proliferado a maldade? Como o pecado tem dominado e criado raízes profundas e tornado o homem incapaz de desejar ou até mesmo, se um dia desfrutou do amor e da graça de Deus, voltar ao princípio de tudo. Reviver, ser restaurado, moldado, renovado pelo poder e pela generosidade de um Deus vivo, um Deus poderoso e um Deus tremendo. Meu amigo, temos visto o caos se abater sobre o homem, guerra, fome, criminalidade, drogas, doenças, pobreza, miséria e etc. Então nós vemos que temos visto uma destruição total, um verdadeiro caos. E ainda podemos usar um termo que para muitos é assustador, uma verdadeira desgraça, uma situação de uma vida destruída. E todos sabem que essa palavra, ela tem uma conotação, mas ela tem um peso. Essa palavra, ela significa ausência da graça de Deus, da presença de Deus. E nós vamos vendo o próprio homem busca mudar este quadro, mas ele não consegue. Ele não consegue mudar a natureza, a sua maneira de ser, de agir, de pensar, de falar. E ele não consegue passar por uma transformação, uma mudança, pela generosidade de um Deus poderoso e de um Deus vivo, capaz de mudar, de fato e de verdade, a nossa história de vida. Meu amigo, também muitas coisas parecem melhorar, menos o homem. Muitas coisas à nossa volta mudam, mas menos o homem. Pode mudar o homem de lugar, transportar para o lugar, mas se ele não for gerado, se ele não for transformado, se ele não for forjado, é impossível. A sua natureza torna-se uma constante guerra destruidora, destruindo tudo, todos os valores que Deus atribui ao homem, ou seja, a sua criatura. Até então, se ele for regenerado, renovado, impactado, envolvido pelo poder de Deus, ele é alcançado pelo favor de Deus em Cristo Jesus, nosso único Senhor, Salvador e Rei. Olha, tecnologia avançada, medicina, suas descobertas, eletrônica, etc. O homem viaja em naves espaciais, mas não consegue andar seguro nas ruas. O homem tenta mudar o quadro, mas não consegue. Assim afirma a ONU. Direitos humanos de toda raça humana, toda a humanidade. Ou seja, direitos constituídos, afirmados, porque querem mudar, querem rever os conceitos, querem impor, querem trazer para o homem algo precioso, captado pelos seus próprios conhecimentos, mas não entendem que somente Deus pode mudar a natureza humana à medida que ele geme, que ele grita, que ele clama e que ele pede por um socorro divino. Olha, existem duas formas para mudar a natureza humana. Veja, de fora para dentro. Ciência, globalização, estudos e descobertas
em favor de toda a humanidade, socióloga, ou seja, sociologia, estudo dos agrupamentos humanos e de pessoas. Psicologia trata as causas com conhecimento. Política, maturidade, honestidade. Religião não resolve só se aliançar na expressão de uma fé viva, inteligente. Então nós entendemos que nós precisamos ser marcados. Por quê? O tratamento, a preocupação, o desejo de mudar de dentro, ou seja, de fora para dentro, por mais que expresse, por mais que lutem, por mais que tentam, não conseguem mudar a natureza humana. Ou seja, não consegue lhes trazer uma plena transformação. Veja, existe outra maneira, um quadro expressivo, onde podemos entender que também uma transformação de dentro para fora. Aí nós vamos entender, através do novo nascimento. João 3,7. Nicodemos foi orientado por Jesus sobre mudança e natureza. João 3. O problema principal do homem é espiritual, depois do social. Exemplo, Maria Madalena, Zaqueu, Saulo, ou seja, Lucas capítulo 8. Meu amigo, nós vamos entender que é uma forma simples e o estudo só vem como comentário, com muita clareza, e fazer você entender que as leis que o arregimentam, elas vêm para nós como preocupações humanas. Mas as leis que vêm para trazer base, trazer conhecimento, trazer experiência, trazer a vivacidade do espírito, essa mudança, ou essa natureza transformada, ela só acontece de dentro para fora. Porque você é regenerado. Você é regenerado, você recebe o amor de Deus. Você recebe o poder de Deus, você recebe a presença de Deus, mas você tem que gritar, você tem que gemer, você tem que pedir, Senhor, eu preciso, eu quero, eu desejo ardentemente a tua presença. Aí, meu amigo, nós vamos entender que nós falamos sobre globalização, falamos sobre a sociologia, psicologia, a política e a religião. São que valores, preocupações humanas, projetos humanos com muita ênfase, com excelência, para que haja êxito, favorecendo o ser humano e transformar a natureza humana. Essas pessoas que exercem o seu papel fundamental em cada área específica, elas têm que ser também regeneradas, passar por uma transformação de dentro, se enchendo de Deus, se derramando para fora. Meu amigo, esse estudo de número 14, como tema, como mudar a natureza humana, é o estudo de número 14, repito mais uma vez, de um estudo com 52 lições. Então quer dizer que à frente nós temos tantos outros estudos. E esse seria da semana passada. E agora eu trouxe ao conhecimento de todos
E ainda esta semana farei o de número 15. O meu propósito é cada semana um estudo. Com muita clareza, com muita simplicidade, com muita verdade, mas chegar ao teu espírito e te dar uma sacudida e dizer: ei, ergue-te do pó, levanta-te, porque o Senhor Jesus, Ele que faz essa transformação, mudando a natureza do homem de dentro para fora, não de fora para dentro. De fora para dentro é expressão, é preocupação, ou seja, de fora para dentro é uma preocupação humana, incapaz de mudar de fato de verdade realmente a vida do homem que deseja mudar a sua maneira de pensar, de agir e de falar. Olha, o que nós aprendemos com isso, meu amigo, minha amiga? Qualquer pessoa que se dispõe a confiar em Jesus como seu Salvador pessoal pode receber um novo nascimento imediatamente. Você quer receber Jesus como seu único e suficiente Salvador? Essa palavra chega ao teu coração através do canal Erigindo Vidas, e eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração. E há uma possibilidade de você ter uma vida transformada. Você que não conhece Jesus, que às vezes está aí na droga, na prostituição, na bebida, prestes a separar da sua esposa, seu casamento destruído, uma inconstância, você não tem mais um desejo ardente de mudar coisas na sua vida, mudar sua natureza, deixar Jesus trabalhar. Eu te digo, se você tem um entendimento e abrir o seu coração, é nesse momento que a sua transformação de vida, a sua natureza começa a mudar. Vamos falar com Deus? Coloca a mão no teu coração. Pai soberano e eterno, este homem, esta mulher, acaba de ouvir e assistir esse estudo, projeto Crescimento Espiritual, a volta à palavra. Eu quero pedir ao Senhor que venha impactá-lo, porque ele é ardentemente desejoso, ele abre o coração e ele declara ao Senhor, em viva voz: diga, meu amigo, meu Senhor Jesus, eu desejo ardentemente a transformação da minha natureza. Eu desejo que ela venha de dentro, se derramando para fora. Diga, meu amigo, com consciência, com coração: Senhor, eu quero o Senhor, eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Eu creio que o Senhor é real, que o Senhor vive, e que o Senhor há de vir para buscar a sua igreja, eu quero fazer parte dela. Então Jesus entra na minha vida, e eu reconheço como um pecador, por isso a minha natureza não é transformada. Eu reconheço que eu preciso de ti. Jesus, este homem que acaba de fazer essa declaração e pede a tua ajuda, o teu socorro, eu peço, Senhor, agora que o Senhor entre na sua vida, da planta dos pés ao alto da cabeça. Que o Senhor possa trabalhar, Pai, na sua natureza, na sua maneira de falar, de pensar, de agir, e que ele tenha a partir de então, a partir de agora, uma transformação real, genuína, regenerada, pelo poder, pela presença, e que não haja mais ausência da tua graça. Que a vida destruída, a vida desgraçada que vivia, não vivam mais. Se encham da tua graça, do teu amor, e eles tenham credibilidade com o Senhor. Abençoa, abraça-os, meu Pai, de uma forma clara, transparente, e dá-lhes graça por todo lado das suas vidas, e os abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, meu amigo, minha amiga,
Que Deus possa confirmar e te encher de fato de verdade do seu meigo, grandioso amor. Deus abençoe. Compartilhe. Esse é o canal Erigindo Vidas. Que Deus te abençoe.